Bem-vindos ao Falando de Plástica, o quadro que traz informações essenciais sobre cirurgia plástica com os melhores especialistas da área. Aqui você vai conhecer os bastidores dos procedimentos, entender mais sobre segurança, tecnologia e os cuidados antes e depois da cirurgia. Se você pensa em realizar um procedimento ou quer saber mais sobre o universo da cirurgia plástica, esse é o seu lugar. Fique com a gente, porque o Falando de Plástica começa agora. E agora chegou a hora do nosso bate-papo aqui com o Dr. Johnny Aldunati. Bom, seja muito bem-vindo, doutor. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da medicina, a especialização em plástica. Conta um pouquinho pra gente sobre esse universo aí. Eu vim de Santos, eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo. Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Ah, legal. Fiz residência de cirurgia geral e cirurgia plástica também Lógico que eu já... Fiz residência de cirurgia geral e cirurgia plástica na Faculdade de Medicina da USP, do Hospital da Cidade de São Paulo. Me apaixonei pela área de cirurgia plástica por um paciente queimado. Eu vi esse paciente, gostei da forma que foi tratado e vi o quanto a cirurgia plástica recuperava sua autoestima, melhora de contorno corporal. Isso foi, com o tempo, aumentando esse gosto. E hoje acá estou fazendo cirurgia plástica como especialidade que eu mais amo. Que interessante, então você começou com esse cuidado pelos queimados, então, a cirurgia. Isso, foi por essa área que eu comecei a ter conhecimento por cirurgia plástica e aí vi o quanto essa especialidade ela melhora a autoestima das pessoas, melhora o contorno corporal e aqui a gente está fazendo. Ah, que legal, doutor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Mummy Makeover, que é uma prática que você realiza, né, de cirurgia. O que inclui esse procedimento, doutor? Mummy Makeover é um nome que a gente fala que é a cirurgia de transformação da mamãe. Normalmente as mulheres, após gestação, elas acabam tendo uma mudança muito grande do corpo, tanto da mama quanto do abdômen, flacidez, acúmulo de gordura. Isso acaba mudando muito a autoestima daquela mulher que, por mais que a maternidade seja uma coisa muito especial, essa mudança que a estrutura corporal tem com a maternidade acaba tendo uma dificuldade de uso de roupa, às vezes vergonha de ir para a praia, até ter relacionamento com o marido, e aí essa cirurgia acaba resgatando a autoestima, porque a gente consegue, num procedimento único, fazer a retirada de gorduras localizadas, tratar o excesso de pele e melhorar o formato da mama. Nossa, que bacana! É tudo de uma vez, na mesma cirurgia? Acaba sendo tudo de uma vez, uma cirurgia única. Olha que interessante! E os principais cuidados que uma paciente tem que ter, doutor? Porque para fazer uma cirurgia dessa, geralmente é logo após ter um filho e tudo mais, né? Então, quais são os cuidados que a paciente precisa ter? A gente pede para as pacientes que elas tenham uma estrutura de apoio, principalmente no pós-operatório. Normalmente são pacientes que têm crianças pequenas, que precisam de ajuda, então precisa ter esse apoio tanto da família quanto do esposo, e no pós-operatório algumas restrições de atividade física, afastamento de trabalho, normalmente em torno de 3 semanas ou 1 mês, que a gente começa a liberar o retorno às suas atividades habituais. Entendi. E para ficar zerada mesmo, quanto tempo vai? Para ficar assim, você falar, não, agora tá... Gradativamente a gente vai liberando o que cada paciente vai voltar a fazer. Então, normalmente, com torno de 2, 3 meses, a gente considera que os pacientes podem estar na sua rotina Mas normal. Precisa desse acompanhamento, porque cada caso é um caso também, né, doutor? Bom, quais são os erros mais comuns que você vê no seu consultório após uma cirurgia dessa? Que você fala, puxa vida, isso aí não era para... Eu acho que a principal coisa que pode fazer essa cirurgia não ter o resultado que a gente espera são os pacientes que têm uma indicação errada. Então, muitos pacientes acham que cirurgia plástica é milagre. Na verdade, não. A gente melhora um corpo que o paciente tem antes da cirurgia. Então, às vezes, o excesso de peso, paciente que tem um acúmulo de gordura que a gente não consegue tirar numa lipo, por exemplo, a gordura visceral, que só com atividade física e perda de emagrecimento, né? Então, acho que o pior resultado que a gente pode ter nos pacientes é quando a gente tem uma indicação errada para esse tipo de procedimento. Entendi, mas isso com uma boa conversa, com certeza é sempre... Boa anamnese, uma boa avaliação e principalmente uma boa conversa para tentar alinhar essas expectativas com o paciente. E como a gente está falando aqui em mães, a gente sabe que as mães são ansiosas porque querem um resultado logo, mas também tem um filho pequeno. Então, no seu consultório, qual é a recomendação que você dá para a mãe para ela fazer uma cirurgia dessa? Quanto tempo depois de ter um parto? Ou tem umas que já fazem junto com... Já no parto, não tem, doutor? A gente escuta muito falar que as atrizes, né? As atrizes de TV já saem de lá toda cirurgiada. É verdade isso? Na verdade, não. Assim, a gente não realiza cirurgia plástica pós-imediato uma gestação, principalmente porque depois da gestação a mulher vai modificando muito o corpo. Então, tem muito edema, muito inchaço, depois vai tendo
né, a diminuição desse inchaço, a mama está cheia de leite, depois ela vai murchando. Então, normalmente não são feitos esses Isso é um mito, então, né? Sim, isso é um mito. Em conjunto com um parto. O que a gente sempre recomenda é que, primeiro, que a paciente já tenha parado de amamentar. Então, isso varia muito de mulher para mulher. 4, 6 meses. E depois, que ela esteja com melhor peso. Então, às vezes, ganhou um pouquinho de peso pós-gestação, tente recuperar esse peso que ela acabou ganhando, voltando próximo ao peso normal para a gente poder estar fazendo a cirurgia. Nossa, são muitas variáveis, né, doutor? Agora, você teve casos de pacientes que tiveram transformações impressionantes, né? Queria que você compartilhasse uma história inspiradora aí, aquela que você fez e você falou, gente, que bacana poder fazer isso, né? Na verdade, a gente sempre acaba vendo mudanças muito grandes na vida desses pacientes, né? E o que a gente observa muito, o que impacta muito é o relacionamento de casal. Como a gente comentou, né? A mulher pós-gestação, ela acaba perdendo um pouco aquela autoestima, se sente um pouquinho mais inferior por causa das mudanças corporais. E a cirurgia, tanto da modificação de abdômen, como lipo, abdominoplastia ou a mama, ela acaba trazendo essa autoestima. Então, a gente percebe muito frequente, às vezes depois da cirurgia, melhora do relacionamento, a mulher tendo mais vontade de fazer as coisas com o marido, porque às vezes a gente vê pacientes que, não, deixa ele ir sozinho na festa, deixa ele ir sozinho na praia. Não tô legal para pôr essa roupa, eu não tenho né? roupa para usar, não tenho vontade de expor isso, um biquíni. E a gente percebe essas mudanças. E principalmente, o que é muito engraçado, a gente vê depois os homens procurando cirurgias ou procurando melhoras de contorno corporal para acompanhar essa melhora da musculatura. Olha, que bacana! Aí já vai o casal já, né? E o que você destacaria como diferencial do Premium Day Hospital, que é esse hospital lindo aqui, para realizar as suas cirurgias? A gente basicamente faz todas as nossas cirurgias aqui. A gente gosta muito do hospital porque ele tem uma estrutura muito boa, uma equipe anestésica muito boa, uma estrutura de enfermagem muito boa, que está acostumada a lidar com pacientes de cirurgia plástica, então as suas demandas, as suas queixas, as suas necessidades. Então é um hospital que a gente só tem orgulho de estar participando aqui dessa equipe. Doutor, então quero agradecer aqui pelos esclarecimentos e por esse bate-papo. Conversaremos mais vezes, com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.